Você já se perguntou por que, mesmo após tantas orações, tantos pedidos de perdão e tantas promessas feitas a Deus, você ainda se encontra prisioneiro dos mesmos desejos que prometeu abandonar? Por que, mesmo sabendo que certas inclinações do coração podem afastá-lo da presença do Altíssimo, você sente como se estivesse lutando contra uma força invisível que parece mais poderosa que sua própria vontade? A verdade é que você não está sozinho nesta batalha, e o que você sente não é fraqueza, é humanidade. Mas há algo muito mais profundo acontecendo em sua alma do que você pode imaginar. A luxúria, meu irmão, minha irmã, não é apenas aquilo que nossa mente limitada costuma associar a desejos carnais óbvios. Ela é um tentáculo sutil do inimigo que se manifesta de formas aparentemente inocentes, quase imperceptíveis, mas que podem ser tão devastadoras para a sua vida espiritual, quanto um tsunami silencioso que destrói os alicerces de uma casa enquanto seus moradores dormem tranquilamente. Billy Graham, esse gigante da fé que dedicou sua vida a despertar almas para a verdade de Cristo, nos alertou sobre essas armadilhas disfarçadas que rondam nosso coração diariamente. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que até mesmo os homens mais santos enfrentaram essa guerra interior. Davi, o homem segundo o coração de Deus, sucumbiu ao desejo quando deveria estar protegendo seu reino. Salomão, o mais sábio entre os mortais, teve seu coração desviado pelos prazeres que pareciam inofensivos no início. Pedro, o apóstolo corajoso, negou ao Senhor 3 vezes porque a luxúria pelo próprio bem-estar superou temporariamente sua devoção. Estes não eram homens fracos, eram gigantes espirituais que nos mostram que a batalha contra os desejos desordenados é real, é intensa e é universal. Mas o que exatamente significa luxúria no sentido mais profundo e espiritual? Ela é o desejo descontrolado que coloca qualquer coisa, pessoa, objeto, sensação, experiência, no lugar que deveria ser ocupado exclusivamente por Deus em nosso coração. É a inversão da ordem divina, onde o criado toma o lugar do Criador, onde o temporal eclipse o eterno, onde o prazer momentâneo obscurece a alegria eterna. A luxúria é, em sua essência, idolatria disfarçada de necessidade natural. E aqui reside o grande engano. Muitas dessas manifestações luxuriosas são tão sutis, tão socialmente aceitas, tão aparentemente normais, que passamos anos alimentando-as, sem perceber que estamos, gota a gota, esvaziando nossa alma da presença de Deus. São como ervas daninhas que crescem devagar em um jardim. No início parecem inofensivas, até mesmo bonitas, mas gradualmente sufocam as flores que deveriam florescer. O primeiro tipo de luxúria que pode estar roubando sua salvação sem que você perceba é a luxúria da validação. Você conhece essa fome insaciável por aprovação, esse desejo desesperado de ser aceito, admirado, reconhecido. É aquele impulso que o faz verificar constantemente as redes sociais, contando curtidas como se fossem votos de valor pessoal. É a necessidade compulsiva de agradar a todos, mesmo quando isso significa comprometer seus princípios. É a busca frenética por elogios, por estar no centro das atenções, por ser indispensável na vida de outras pessoas. Esta luxúria parece inocente, porque, afinal, todos precisamos de conexão humana, não é mesmo? Mas quando esse desejo se torna uma necessidade doentia, quando sua autoestima depende completamente da opinião alheia, quando você está disposto a pecar ou negligenciar sua comunhão com Deus apenas para manter a aprovação de outros, então você cruzou a linha invisível entre necessidade humana legítima e idolatria espiritual. Você está fazendo dos homens seus deuses
E isso é luxúria da forma mais sutil e perigosa. Jesus nos alertou sobre isso quando disse que não podemos servir a dois senhores. Quando sua necessidade de aprovação humana se torna mais forte que seu desejo de agradar a Deus, você escolheu seu Senhor, e não é o Senhor dos senhores. É por isso que tantos cristãos vivem vidas de aparência, performando santidade quando estão sendo observados, mas vivendo de forma completamente diferente na privacidade. A luxúria da validação os transformou em atores espirituais, não em adoradores genuínos. O segundo tipo é a luxúria do controle. Como esta é sutil! Manifesta-se na necessidade obsessiva de ter tudo sob seu domínio, de manipular circunstâncias e pessoas para que tudo saia exatamente como você planejou. É aquela ansiedade que corrói sua paz quando as coisas fogem do seu roteiro. É a dificuldade extrema de confiar em Deus quando você não consegue ver ou entender seus caminhos. É a tendência de se colocar como o arquiteto da própria vida, relegando Deus ao papel de assistente, que deveria fazer sua parte para que seus planos se realizem. Esta luxúria é especialmente perigosa porque pode se disfarçar de responsabilidade, de prudência, de sabedoria prática. Você pode até orar sobre suas decisões, mas no fundo já decidiu o que quer e está apenas pedindo que Deus abençoe sua escolha. Você pode até dizer que confia no Senhor, mas sua ansiedade crônica, sua necessidade de ter backup para o backup, sua incapacidade de descansar quando não está no controle, revelam onde realmente está sua fé. Moisés enfrentou essa tentação quando Deus o chamou para libertar Israel. Ele queria controlar como a libertação aconteceria, questionou os métodos divinos, tentou negociar os termos da missão. Mas Deus não estava interessado em seus planos alternativos. O Altíssimo queria obediência, não colaboração gerencial. Quando você vive sob a luxúria do controle, você está essencialmente dizendo a Deus que seus caminhos não são confiáveis, que sua sabedoria é insuficiente, que seu amor precisa de sua supervisão. O terceiro tipo é a luxúria da comparação. Esta é talvez a mais democratizada de todas as luxúrias modernas. É aquela compulsão incessante de medir sua vida, suas conquistas, sua espiritualidade, sua aparência, seus relacionamentos, sua situação financeira, comparando-se constantemente com outros. É a inveja disfarçada de análise social. É a insatisfação crônica com as bênçãos que Deus lhe deu, porque você está sempre olhando para o que Ele deu ao vizinho. Esta luxúria é alimentada diariamente pelas redes sociais, onde todos vivem suas melhores versões editadas, onde comparamos nossos bastidores com os palcos dos outros. Mas ela existia muito antes da internet. Caim sentiu essa luxúria quando viu que a oferta de Abel foi aceita e a sua rejeitada. Em vez de buscar entender o que havia de errado em seu coração, ele preferiu eliminar o objeto de sua comparação. A luxúria da comparação rouba sua gratidão, mata seu contentamento, assassina sua alegria. Ela faz você acreditar que Deus foi injusto na distribuição de dons e bênçãos, que você mereceria mais, que outros merecem menos. Ela transforma seus irmãos em competidores, sua jornada em uma corrida, sua vida em uma performance onde você nunca é o protagonista. Quando você vive sob essa luxúria, está constantemente dizendo a Deus que Ele não sabe o que faz, que seus critérios são questionáveis, que sua justiça é falha. O quarto tipo é a luxúria do conhecimento. Esta é particularmente traiçoeira para aqueles que amam estudar as Escrituras, que se dedicam ao crescimento intelectual, que valorizam a sabedoria. Manifesta-se como o desejo descontrolado de saber mais, não para amar melhor a Deus ou servir melhor ao próximo, mas para se sentir superiormente espiritual,
para ganhar debates teológicos, para impressionar outros com sua erudição bíblica. É quando você coleciona conhecimento como um avaro, coleciona ouro, não para usar, mas para possuir. É quando você se orgulha mais do que sabe sobre Deus do que do quanto ama a Deus. É quando você usa versículos bíblicos como armas para humilhar outros em vez de como bálsamo para curar feridas. É quando seu estudo das Escrituras alimenta seu ego mais do que transforma seu caráter. Os fariseus eram mestres dessa luxúria. Conheciam as Escrituras de cor, podiam citar leis e tradições melhor que qualquer contemporâneo, mas seus corações estavam longe de Deus. Jesus os confrontou duramente porque eles transformaram o conhecimento divino em uma ferramenta de dominação espiritual. Eles luxuriavam pelo reconhecimento de sua sabedoria, pela reverência que sua erudição provocava, pelo poder que o conhecimento lhes dava sobre pessoas simples. Quando você sente mais prazer em estar certo do que em estar em paz, quando prefere vencer uma discussão a preservar um relacionamento, quando sua identidade está mais ligada ao que você sabe sobre Deus do que ao que Deus sabe sobre você, então a luxúria do conhecimento está corroendo sua alma silenciosamente. O quinto tipo é a luxúria da justiça própria. Esta é a mais religiosa de todas as luxúrias, e por isso mesmo a mais perigosa. É o desejo secreto de ser reconhecido como mais santo, mais dedicado, mais sacrificial que outros. É aquela satisfação íntima quando você nota que ora mais que seu vizinho, jejua mais que seu irmão, contribui mais que sua irmã. É a tendência de medir sua espiritualidade pelas disciplinas externas que pratica, pelos pecados que não comete, pelas aparências que mantém. Esta luxúria se alimenta da comparação com aqueles que você considera menos espirituais. Você se sente bem consigo mesmo, não porque está crescendo em santidade, mas porque está melhor que fulano ou ciclano. É como aquela oração do fariseu que Jesus contou: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens. O problema não estava em suas práticas religiosas, mas na motivação por trás delas. A luxúria da justiça própria transforma suas boas obras em monumentos ao seu ego. Ela faz você acreditar que Deus tem uma dívida com você por causa de sua dedicação. Ela gera uma expectativa de tratamento especial, de bênçãos garantidas, de proteção divina baseada em seus méritos. Quando algo ruim acontece em sua vida, você fica indignado, como se Deus tivesse quebrado um contrato comercial. Jó enfrentou essa tentação quando perdeu tudo. Seus amigos insistiam que seu sofrimento devia ser consequência de algum pecado oculto, alimentando a lógica da justiça própria que diz: pessoas boas recebem coisas boas, pessoas más recebem coisas más. Mas Deus mostrou a Jó que a vida espiritual é muito mais complexa e misteriosa que essa matemática moral simplista. O sexto e último tipo é a luxúria da experiência. Esta luxúria se manifesta na busca compulsiva por sensações espirituais, por experiências emocionais intensas com Deus, por sinais sobrenaturais constantes. É quando você vicia em conferências, retiros, momentos de adoração estática, revelações proféticas, como se sua vida espiritual dependesse dessas experiências de pico para se manter viva. O problema não está em desejar encontrar-se com Deus ou em valorizar experiências espirituais genuínas. O problema surge quando você se torna dependente dessas experiências para confirmar que Deus ainda o ama, quando sua fé oscila conforme a intensidade emocional de seus momentos devocionais, quando você busca mais a sensação da presença de Deus do que a própria presença de Deus. Esta luxúria cria cristãos emocionalmente instáveis, que vivem como numa montanha-russa espiritual. Nas alturas, quando sentem Deus de forma intensa,
nas profundezas, quando ele parece silencioso. Eles se tornam consumidores de experiências religiosas, sempre procurando a próxima conferência, o próximo pregador ungido, a próxima revelação que os faça sentir especiais novamente. Elias experimentou essa luxúria após o confronto no Monte Carmelo. Depois de uma experiência sobrenatural extraordinária, onde Deus enviou fogo do céu, ele esperava que essa intensidade se mantivesse. Mas quando veio a perseguição de Jezabel e Deus parecia silencioso, Elias desmoronou emocionalmente. Foi necessário que Deus o educasse sobre sua presença na voz mansa e delicada, não apenas nos fenômenos espetaculares. Agora, por quê? Essas 6 formas de luxúria são tão perigosas e por que podem literalmente roubar sua salvação? A resposta está no fato de que todas elas fazem a mesma coisa terrível. Colocam algo no lugar de Deus em seu coração. Elas são formas sofisticadas de idolatria, que se disfarçam de necessidades legítimas ou até mesmo de virtudes espirituais. A primeira razão pela qual essas luxúrias são tão destrutivas é que elas corrompem sua motivação para buscar a Deus, em vez de buscar a Deus por quem Ele é, o Criador digno de toda a adoração, o Pai amoroso que merece toda a devoção, o Salvador que merece toda a gratidão. Você passa a buscá-lo pelo que ele pode fazer por sua necessidade luxuriosa. Se sua luxúria é por validação, você ora e vai à igreja para sentir-se aceito. Se é por controle, você busca a Deus como um meio de conseguir que seus planos se realizem. Se é por comparação, você se envolve em atividades religiosas para estar melhor que outros. Essa corrupção da motivação é como um veneno lento que mata sua vida espiritual de dentro para fora. Deus se torna um meio para um fim, não o fim em si mesmo. E quando Deus percebe que você não o está buscando genuinamente, mas usando-o para alimentar suas luxúrias disfarçadas, ele não pode abençoar essa busca. Não porque ele não o ama, mas porque fazê-lo seria alimentar sua idolatria, seria confirmar sua rebelião sutil, seria fortalecer as correntes que o prendem em vez de quebrá-las. A segunda razão é que essas luxúrias criam uma falsa espiritualidade que pode enganar até mesmo você. Quando você está preso na luxúria da validação, pode ser extremamente ativo na igreja, servir em vários ministérios, participar de todas as atividades, mas tudo isso para ser visto, reconhecido, validado. Externamente, você parece um cristão exemplar. Internamente, você está alimentando um ídolo. O mesmo acontece com as outras luxúrias. A luxúria do controle pode fazer você orar muito, jejuar frequentemente, buscar a vontade de Deus constantemente, mas sempre na expectativa de que Deus se submeta aos seus planos. A luxúria do conhecimento pode fazer você estudar as Escrituras diariamente, memorizar versículos, participar de estudos bíblicos, mas para alimentar seu ego intelectual. A luxúria da comparação pode motivar você a ser mais generoso, mais dedicado, mais disciplinado, mas sempre medindo-se em relação aos outros. Esta falsa espiritualidade é perigosíssima porque ela pode convencê-lo de que você está bem com Deus quando na verdade está se afastando dele. É como uma anestesia espiritual que elimina a dor da convicção enquanto a doença do pecado continua se espalhando. Você pode passar anos vivendo essa espiritualidade performática sem perceber que seu coração está cada vez mais longe do coração de Deus. A terceira razão é que essas luxúrias roubam sua capacidade de intimidade genuína com Deus. Intimidade requer vulnerabilidade, transparência, rendição. Mas quando você está preso em luxúrias sutis, você está sempre performando, sempre tentando impressionar, sempre escondendo suas verdadeiras motivações até de si mesmo.
Como você pode ter intimidade com Deus quando está secretamente usando-o para conseguir a aprovação de outros? Como pode se render completamente quando está sempre tentando manter algum controle? Como pode ser transparente quando está sempre se comparando e tentando parecer melhor do que é? Como pode amar a Deus genuinamente quando está mais interessado no que sabe sobre Ele do que em conhecê-lo pessoalmente? A intimidade com Deus requer que você venha a Ele exatamente como você é, com suas falhas, medos, pecados, dúvidas, necessidades reais. Mas as luxúrias sutis fazem você se apresentar a Deus como você acha que deveria ser, não como você realmente é. E Deus não pode ter intimidade com uma persona, apenas com a pessoa real por trás dela. A quarta razão é que essas luxúrias criam ídolos internos que competem com Deus pelo trono do seu coração. Todo ídolo exige adoração, e adoração sempre requer sacrifício. Quando você adora o ídolo da validação, sacrifica sua autenticidade. Quando adora o ídolo do controle, sacrifica sua paz. Quando adora o ídolo da comparação, sacrifica sua gratidão. Quando adora o ídolo do conhecimento, sacrifica sua humildade. Quando adora o ídolo da justiça própria, sacrifica sua dependência da graça. Quando adora o ídolo da experiência, sacrifica sua estabilidade espiritual. Esses sacrifícios podem parecer pequenos no início, mas eles vão gradualmente esvaziando sua alma dos frutos do Espírito. Você perde a alegria porque está sempre insatisfeito. Perde a paz porque está sempre ansioso. Perde a paciência porque as coisas nunca acontecem como você planeja. Perde a bondade porque está sempre competindo. Perde a fidelidade porque está sempre procurando algo melhor. Perde a mansidão porque está sempre defendendo seu ego. Perde o domínio próprio porque está sempre sendo controlado por suas necessidades compulsivas. A quinta e última razão é que essas luxúrias impedem que você experimente a verdadeira salvação, que não é apenas perdão dos pecados, mas transformação do coração. Salvação é ser liberto não apenas das consequências do pecado, mas do poder do pecado. É ter seu coração mudado de tal forma que você ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Mas como seu coração pode ser transformado se você está constantemente alimentando desejos que competem com o desejo por Deus? Como pode crescer em santidade se está secretamente orgulhoso de sua santidade? Como pode ser liberto do poder do pecado se nem mesmo reconhece que essas luxúrias sutis são pecado? A salvação genuína produz uma sede insaciável por Deus mesmo, não por aquilo que Deus pode nos dar. Produz um contentamento sobrenatural que não depende de circunstâncias externas. Produz uma humildade que reconhece nossa total dependência da graça. Produz um amor pelos outros que não compete nem se compara. Produz uma paz que passa todo entendimento porque está fundamentada na soberania divina, não em nosso controle. Quando essas luxúrias sutis dominam seu coração, elas sabotam esses frutos da salvação. Você pode ter uma experiência de conversão genuína, pode ter nascido de novo verdadeiramente, mas se essas luxúrias não forem identificadas e mortificadas, elas irão atrofiar seu crescimento espiritual, roubar sua alegria, minar sua eficácia no reino de Deus e, eventualmente, podem até mesmo fazer você questionar se realmente conhece a Deus. Billy Graham costumava dizer que o maior perigo para o cristão não vem dos pecados óbvios que todo mundo pode ver, mas dos pecados sutis que se disfarçam de virtudes. Ele sabia que Satanás é muito mais eficaz quando usa estratégias aparentemente inofensivas do que quando usa tentações obviamente pecaminosas. Um cristão maduro normalmente consegue identificar e resistir a tentações grosseiras. Mas essas luxúrias sutis podem enganar até mesmo os mais dedicados servos de Deus. E aqui está a esperança gloriosa.
Se você consegue ver essas luxúrias em sua própria vida, se o Espírito Santo está usando estas palavras para trazer convicção ao seu coração, isso significa que Deus não desistiu de você. Pelo contrário, significa que Ele o ama demais para deixá-lo prisioneiro dessas correntes invisíveis. A convicção do Espírito não é condenação, é o primeiro passo para a libertação. O caminho para a libertação dessas luxúrias sutis começa com o arrependimento genuíno, que não é apenas sentir remorso, mas mudar de mente sobre essas áreas de sua vida. É reconhecer que aquilo que você pensava ser normal, aceitável, até mesmo virtuoso, na verdade estava competindo com Deus pelo governo do seu coração. É ver essas tendências com os olhos de Deus, não com a tolerância da cultura ou a justificativa da necessidade humana. Depois do arrependimento, vem a renúncia consciente. Você precisa tomar a decisão deliberada de não mais alimentar essas luxúrias. Isso significa mudanças práticas. Talvez limitar o uso de redes sociais, se a luxúria da comparação é sua luta. Talvez aprender a orar, pedindo que seja feita a vontade de Deus, não a sua, se o controle é sua questão. Talvez buscar servir em áreas onde ninguém o verá, se a validação é seu vício. Talvez estudar as Escrituras com o coração aberto para ser transformado, não para acumular conhecimento. A terceira etapa é substituir essas luxúrias por desejos santos. A natureza abomina o vácuo e o coração também. Não basta parar de luxuriar por validação. Você precisa começar a encontrar sua identidade no amor incondicional de Deus. Não basta parar de tentar controlar tudo. Você precisa aprender a encontrar paz na soberania divina. Não basta parar de se comparar. Você precisa cultivar gratidão pelas bênçãos únicas que Deus lhe deu. Esta substituição não acontece da noite para o dia. É um processo de santificação que dura a vida toda. Haverá recaídas, momentos de fraqueza, batalhas intensas. Mas cada vitória pequena fortalece sua fé e aumenta sua capacidade de resistir na próxima tentação. Cada vez que você escolhe buscar a Deus por quem Ele é, em vez de pelo que Ele pode fazer por suas necessidades luxuriosas, você está exercitando músculos espirituais que se tornam mais fortes a cada uso. A quarta etapa é desenvolver uma vida de oração genuína, onde você vem a Deus não para conseguir algo, mas para estar com alguém. É aprender a orar, não apenas quando você precisa, mas porque você ama. É descobrir que a comunhão com Deus é melhor que qualquer coisa que você pensava precisar dele. É experimentar que conhecer a Deus é infinitamente mais satisfatório que usar a Deus. Finalmente, é essencial cultivar relacionamentos de prestação de contas, onde pessoas maduras espiritualmente podem ajudá-lo a enxergar seus pontos cegos. Essas luxúrias sutis são especialmente perigosas porque são fáceis de racionalizar e difíceis de enxergar em nós mesmos. Precisamos de irmãos e irmãs que nos amem o suficiente para falar a verdade em amor, que nos conheçam bem o suficiente para perceber quando estamos nos enganando, que sejam sábios o suficiente para nos ajudar a distinguir entre necessidades legítimas e desejos luxuriosos. A jornada de libertação dessas luxúrias sutis é também uma jornada de descoberta da verdadeira satisfação que só pode ser encontrada em Deus. Quando você para de buscar validação em outros, descobre uma aceitação profunda no amor paternal de Deus. Quando para de tentar controlar tudo, descobre uma paz sobrenatural na providência divina. Quando para de se comparar, descobre sua identidade única como filho amado do Altíssimo. Quando para de luxuriar pelo conhecimento, descobre a sabedoria que vem da intimidade com o Criador. Quando abandona a justiça própria, descobre a graça transformadora que realmente muda o coração.
Quando deixa de buscar experiências, descobre a presença constante de Deus em sua vida cotidiana. Esta não é apenas uma jornada de renúncia, é uma jornada de descoberta. Você está descobrindo quem realmente é quando não está performando para ninguém. Está descobrindo como é ter paz quando não está controlando nada. Está descobrindo a alegria de ser grato por sua própria jornada sem compará-la com a de outros. Está descobrindo a beleza de conhecer a Deus, não apenas saber sobre Ele. Está descobrindo a liberdade de ser amado incondicionalmente, não por causa de sua performance espiritual. E aqui está o paradoxo maravilhoso da vida cristã. Quando você para de buscar essas coisas de forma luxuriosa, você finalmente as encontra de forma genuína. Quando para de buscar validação compulsivamente, encontra uma aceitação profunda em Deus que se traduz em relacionamentos mais saudáveis com pessoas. Quando para de tentar controlar tudo, desenvolve uma sabedoria prática que realmente melhora sua capacidade de tomar boas decisões. Quando para de se comparar, desenvolve uma autoestima saudável baseada em sua identidade em Cristo. Quando busca conhecer a Deus em vez de conhecer sobre Deus, sua sabedoria se aprofunda naturalmente. Quando abandona a justiça própria, sua vida se torna genuinamente mais santa. Quando para de buscar experiências, sua vida inteira se torna uma experiência contínua da presença de Deus. O inimigo de suas almas sabia exatamente o que estava fazendo quando plantou essas luxúrias sutis em seu coração. Ele sabia que você provavelmente resistiria a tentações grosseiras. Então, ele usou uma estratégia muito mais sofisticada. Em vez de tentar fazer você pecar de forma óbvia, ele tentou fazer você buscar coisas boas de forma errada. Em vez de tentar destruir sua fé, ele tentou corrompê-la. Em vez de tentar afastá-lo da igreja, ele tentou fazer você frequentar a igreja pelas razões erradas. Mas Deus, que é rico em misericórdia, está usando até mesmo este momento para expor essas estratégias do inimigo. Ele está trazendo luz às áreas sombrias do seu coração, não para condená-lo, mas para libertá-lo. Ele está revelando esses ídolos sutis, não para humilhá-lo, mas para curá-lo. Ele está mostrando essas luxúrias disfarçadas, não para desanimá-lo, mas para direcioná-lo ao verdadeiro prazer que só pode ser encontrado nele. A batalha contra essas luxúrias sutis é uma batalha que vale a pena lutar, porque a vitória significa muito mais que apenas eliminar comportamentos problemáticos. A vitória significa descobrir a vida abundante que Jesus prometeu. Significa experimentar a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Significa viver a vida cristã não como uma performance cansativa, mas como uma dança de amor com o Criador. Você não precisa continuar vivendo prisioneiro dessas correntes invisíveis. Você não precisa mais performar para Deus ou para outros. Você não precisa mais lutar por controle ou se desgastar com comparações. Você não precisa mais acumular conhecimento ou conquistas espirituais para se sentir valioso. Você pode começar hoje uma jornada de descoberta da satisfação verdadeira, duradoura, sobrenatural, que só pode ser encontrada em uma relação íntima e genuína com o Deus que o criou, o redimiu e o chama para casa. A salvação que Jesus oferece não é apenas uma transação legal onde seus pecados são perdoados, embora isso seja maravilhosamente verdadeiro. É uma transformação radical, onde seu coração é mudado, seus desejos são purificados, suas motivações são santificadas e sua vida inteira se torna uma expressão de adoração genuína ao único que é digno de toda adoração. As luxúrias sutis querem roubar essa salvação de você, não necessariamente fazendo você perder sua posição legal diante de Deus, mas roubando sua experiência da salvação,
sua alegria na salvação, sua eficácia como um salvo, sua capacidade de viver como alguém verdadeiramente redimido. Elas querem fazer você viver como um cristão miserável, insatisfeito, sempre buscando, mas nunca encontrando, sempre trabalhando, mas nunca descansando. Mas hoje pode ser o dia em que essas correntes começam a se quebrar. Hoje pode ser o dia em que você diz basta para essas luxúrias disfarçadas e sim para a vida abundante que Cristo oferece. Hoje pode ser o início de uma jornada onde você descobre o que significa ser realmente livre, genuinamente satisfeito, profundamente em paz e completamente apaixonado pelo Deus que o ama com amor eterno. Quando você olhar para trás daqui, há alguns anos, depois de ter travado essa batalha e experimentado essa libertação, você perceberá que este foi um dos momentos mais importantes de sua vida espiritual. Não porque você descobriu novos pecados para se sentir culpado, mas porque você descobriu novas dimensões da graça para experimentar. Não porque você encontrou mais razões para se condenar, mas porque você encontrou mais razões para adorar o Deus que o liberta até mesmo das correntes que você não sabia que estava carregando. A pergunta que fica é esta: você está disposto a fazer essa jornada? Está disposto a deixar o Espírito Santo examinar os cantos mais escondidos do seu coração, mesmo que ele encontre ídolos que você nem sabia que existiam? Está disposto a trocar a falsa segurança dessas luxúrias familiares pela verdadeira aventura de confiar completamente em Deus? Porque essa é a escolha que está diante de você neste momento. Você pode continuar vivendo como tem vivido, alimentando sutilmente essas luxúrias que parecem tão normais, tão aceitáveis, tão humanas. Pode continuar buscando Deus com motivações mistas, servindo-o com agendas ocultas, amando-o com um coração dividido. E talvez você até consiga manter essa vida cristã de aparências por mais alguns anos, performando santidade enquanto secretamente adora outros deuses. Ou você pode escolher o caminho estreito da transformação genuína. Pode escolher ser radicalmente honesto com Deus sobre suas verdadeiras motivações. Pode escolher permitir que o Espírito Santo faça uma cirurgia profunda em seu coração, removendo não apenas os pecados óbvios, mas também essas luxúrias sutis que têm roubado sua alegria, minado sua paz e sabotado sua intimidade com o Criador. Esta escolha não é apenas sobre comportamento, é sobre identidade. Não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você é. Não é apenas sobre modificar sua religiosidade, mas sobre descobrir sua verdadeira espiritualidade. É sobre passar de uma vida cristã baseada em performance para uma vida cristã baseada em relacionamento. É sobre deixar de ser um ator espiritual para se tornar um adorador genuíno. E aqui está a promessa que você pode agarrar com todas as suas forças. Deus não apenas quer libertá-lo dessas luxúrias sutis, ele também tem o poder para fazê-lo. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo dos mortos é capaz de ressuscitar áreas mortas do seu coração. O mesmo Espírito que transformou pescadores rudes em apóstolos poderosos pode transformar suas motivações corrompidas em desejos santos. A mesma graça que salvou você da condenação eterna pode salvá-lo da mediocridade espiritual. Mas essa transformação requer sua cooperação. Deus não violará sua vontade, nem forçará mudanças em seu coração. Ele esperará pacientemente até que você esteja pronto para entregar essas áreas de luxúria a Ele. Ele continuará amando você incondicionalmente, mesmo enquanto você luta com essas questões. Mas Ele também continuará trabalhando em seu coração, trazendo convicção quando necessário, oferecendo graça quando você falha e celebrando cada vitória pequena
no caminho da libertação. A jornada de libertação dessas luxúrias sutis é também uma jornada de descoberta da sua verdadeira vocação. Porque quando você não está mais vivendo para impressionar outros, você pode descobrir como Deus realmente quer usá-lo. Quando não está mais tentando controlar seus caminhos, você pode descobrir os caminhos que Deus preparou para você. Quando não está mais se comparando com outros, você pode descobrir seus dons únicos e seu chamado específico. Quando não está mais acumulando conhecimento para se exibir, você pode descobrir a sabedoria prática que realmente faz diferença na vida das pessoas. Quando não está mais vivendo da justiça própria, você pode descobrir como a graça o capacita para um serviço genuíno. Quando não está mais buscando experiências espirituais como um vício, você pode descobrir como Deus quer usá-lo na vida cotidiana. Imagine como seria sua vida se você acordasse todos os dias sabendo profundamente que é amado incondicionalmente por Deus, sem precisar provar isso a ninguém. Imagine como seria viver com uma paz sobrenatural, sabendo que Deus está no controle, mesmo quando você não está. Imagine a alegria de ser genuinamente grato por sua própria jornada, sem a necessidade constante de se comparar com outros. Imagine a liberdade de buscar conhecimento de Deus, porque você o ama, não para impressionar ninguém. Imagine a humildade verdadeira que vem de saber que você é completamente dependente da graça. Imagine a estabilidade de uma fé que não depende de experiências emocionais, mas da fidelidade imutável de Deus. Essa não é uma fantasia espiritual, é a vida cristã normal que Jesus veio nos dar. É a vida abundante que Ele prometeu. É a liberdade para a qual Cristo nos libertou. É a paz que excede todo entendimento. É a alegria indizível e gloriosa. É a vida que está disponível para você, começando hoje, se você estiver disposto a permitir que Deus faça a obra profunda que precisa ser feita. E lembre-se, você não está lutando essa batalha sozinho. O mesmo Espírito que habitou em Cristo habita em você. A mesma graça que capacitou os apóstolos a viverem vidas transformadas está disponível para você. As mesmas promessas que sustentaram os santos ao longo da história são suas promessas também. Você faz parte de uma grande nuvem de testemunhas que lutou essas mesmas batalhas e saiu vitoriosa pela graça de Deus. Davi lutou contra a luxúria do controle quando quis construir o templo segundo seus próprios planos, mas aprendeu a confiar no tempo e nos métodos de Deus. Pedro lutou contra a luxúria da validação quando negou a Cristo para proteger sua reputação, mas descobriu uma identidade mais profunda no amor incondicional do Salvador. Paulo lutou contra a luxúria do conhecimento quando usava sua erudição farisaica para perseguir a igreja, mas descobriu que conhecer a Cristo era infinitamente melhor que conhecer sobre religião. João lutou contra a luxúria da comparação quando competia com Pedro pelo lugar de honra, mas descobriu sua identidade única como o discípulo amado. Se Deus pôde transformar esses homens, libertando-os de suas luxúrias sutis e usando-os poderosamente em seu reino, Ele pode fazer o mesmo com você. Sua história não precisa ser definida pelas correntes invisíveis que você tem carregado. Sua identidade não precisa ser moldada pelas necessidades compulsivas que têm dirigido suas escolhas. Seu futuro não precisa ser limitado pelos padrões destrutivos que têm sabotado sua alegria. Você pode começar a escrever um novo capítulo de sua história espiritual hoje. Um capítulo onde você é genuinamente livre, profundamente satisfeito e completamente apaixonado por Deus. Um capítulo onde sua vida se torna um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. Um capítulo onde você descobre que
A vida cristã não é uma religião pesada de regras e performances, mas uma dança alegre de amor com o Criador. Mas lembre-se, essa transformação é um processo, não um evento. Haverá dias em que você sentirá como se não estivesse progredindo. Haverá momentos em que as velhas luxúrias parecerão mais atraentes que a nova vida em Cristo. Haverá batalhas intensas onde você questionará se vale a pena lutar. Nesses momentos, lembre-se de que Deus não está medindo seu progresso pela ausência de luta, mas pela direção de sua caminhada. Ele não está esperando perfeição, mas buscando coração sincero. Ele não está contando suas falhas, mas celebrando cada vitória pequena. E aqui está uma verdade que pode sustentar você nos dias difíceis. Deus não começou uma boa obra em sua vida para abandoná-la no meio do caminho. Ele que começou boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. As luxúrias, sutis, que parecem tão poderosas hoje, não são páreo para a graça transformadora de Deus. Os padrões destrutivos, que parecem tão enraizados, não são mais fortes que o poder ressuscitador do Espírito Santo. Os ídolos do coração que parecem tão atraentes não são mais satisfatórios que a comunhão íntima com o Deus vivo. Sua luta contra essas luxúrias sutis é, na verdade, uma luta pela sua alma. É uma batalha pelo direito de viver a vida abundante que Cristo morreu para lhe dar. É uma guerra pela liberdade de ser quem Deus criou você para ser. É um combate pela alegria que nenhuma circunstância externa pode roubar, pela paz que nenhuma tempestade pode abalar, pelo amor que nenhuma rejeição pode diminuir. E quando você finalmente experimentar essa liberdade, quando não precisar mais da aprovação constante de outros, porque sabe que é incondicionalmente amado por Deus, quando não precisar mais controlar tudo, porque confia na soberania divina, quando não precisar mais se comparar porque descobriu sua identidade única em Cristo, quando não precisar mais acumular conhecimento para se sentir importante porque encontrou sua importância no coração de Deus, quando não precisar mais da justiça própria porque descobriu a beleza da graça, quando não precisar mais de experiências constantes porque descobriu a presença constante de Deus. Quando isso acontecer, você entenderá por que valeu a pena lutar essa batalha. Você entenderá porque Jesus disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Você entenderá porque Paulo pôde dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você entenderá porque Davi pôde declarar que uma só coisa desejava: habitar na casa do Senhor todos os dias de sua vida. Você entenderá porque os apóstolos consideravam todas as suas perdas como lixo em comparação com o conhecimento de Cristo, porque quando você é liberto dessas luxúrias sutis, você não perde coisas importantes. Você encontra a única coisa que realmente importa. Você não se torna menos humano, você se torna mais humano do que jamais foi. Você não se torna menos feliz, você descobre uma alegria que transcende circunstâncias. Você não se torna menos realizados, você encontra a realização para a qual foi criado. Esta é a vida que Deus sonhou para você desde antes da fundação do mundo. Esta é a salvação que Cristo conquistou para você na cruz. Esta é a liberdade que o Espírito Santo quer trabalhar em você hoje. Esta é a esperança que nunca pode ser abalada, a alegria que nunca pode ser roubada, a paz que nunca pode ser perturbada. A pergunta final que ecoa em seu coração, enquanto você termina de ler estas palavras, é simples, mas profunda. Você está pronto para deixar que Deus faça essa obra transformadora em sua vida, mesmo que isso signifique confrontar luxúrias que você nem sabia que existiam, mesmo que isso exija mudanças que você não esperava fazer, mesmo que isso o leve por caminhos que você não havia planejado percorrer?